Olá a todos, mais um episódio do Papo Cabeça com João Quevedo, mais popularmente conhecido como JQ, e esse é um videocast, podcast de psiquiatria, neurociência e saúde mental, e a gente tem episódios semanais que a gente upload para todas as plataformas de stream de vídeo e de áudio, e hoje a gente tem como convidado o doutor André Russovskis Brunoni, da Universidade de São Paulo. Então, André, começo com a primeira pergunta, quem é o André na cena da psiquiatria nacional e mundial? Olá, Quevedo, JQ, muito boa noite, ou bom dia, né? Depende de quando o pessoal estiver vendo. Obrigado pelo convite aqui. E, bom, eu trabalho na área de neuromodulação não invasiva, né? Desde o meu doutorado. Fiz meu doutorado na USP, né? Tive um período sanduíche que passei com o professor Felipe Fregni, lá em Harvard, mas desenvolvi a maior parte das minhas pesquisas na Universidade de São Paulo. Também saí na Alemanha em 2017, 2018, como pesquisador visitante, mas depois voltei. E nesses 10 anos eu participei, né, no desenvolvimento de muitas técnicas da neuromodulação não invasiva. Então a gente começou a usar a estimulação elétrica transcraniana, depois já numa fase minha que eu estava mais no Instituto de Psiquiatria, comecei a usar bastante estimulação magnética transcraniana, e algumas variantes dela, né, como a estimulação, a Deep TMS, como chamam, da Brainsway, a Theta Burst Stimulation, e a gente começou a investigar não só para depressão, mas também para outros transtornos, esquizofrenia, toque, depressão bipolar, estados mistos e assim por diante. E aí depois que eu voltei da Alemanha, voltei para o Brasil, e eu comecei a trabalhar com um conceito mais amplo, né, que eu sei que você também tem bastante interesse, que é a psiquiatria intervencionista. Então, aí unindo todas as técnicas de ECT, ketamina, estimulação elétrica, estimulação magnética, e até mesmo as modalidades invasivas de tratamento. Uhum. E nesse, vamos dizer assim, organizando esse cenário vamos falar primeiro da estimulação. Então, tem certo. A estimulação não invasiva, a minimamente invasiva e a invasiva. Está correta essa divisão? Isso, é isso mesmo, né? Então, a estimulação, a neuromodulação não invasiva, ela basicamente não vai induzir crises convulsivas e nem necessita de anestesia ou de sedação. E basicamente a gente divide em duas grandes modalidades, que é quando a gente injeta corrente elétrica no cérebro, e é a estimulação elétrica transcraniana, ou quando induz pulsos eletromagnéticos no cérebro. E aí a estimulação magnética transcraniana passa lá a corrente pela bobina, faz pela lei de Faraday, né, gera campos eletromagnéticos e descarrega esses pulsos. E aí, por sua vez, a estimulação elétrica tem corrente contínua, corrente alternada, corrente pulsada, e a estimulação magnética também varia muito, excitatória, inibitória, a gente pode até falar depois. Aí tem a neuromodulação minimamente invasiva, que é como a gente tem preferido chamar o ECT hoje em dia, né? Apesar do ECT ser muito marcado por crise convulsiva, isso de fato, né, onde tem os efeitos, a gente sabe que, às vezes, dois pacientes que têm crise convulsiva vão ter efeitos diferentes se usou, por exemplo, ECT bilateral, ou unilateral, ou limiar convulsivo 6 vezes maior que limiar convulsivo, ou 2,5 vezes, ou seja, não é só a convulsão que importa, às vezes elas são iguais e as únicas diferenças são os parâmetros da neuromodulação. Então, por isso que a gente tem entendido hoje em dia que ECT é uma técnica de neuromodulação também, e aí ela seria minimamente invasiva porque está no meio do caminho, não dá para falar que ela não é invasiva, ela necessita de sedação, ela gera crise convulsiva, mas também não tem um dispositivo implantável, não exige neurocirurgia, então também não daria para chamar de invasiva, que aí estão representadas pela DBS, estimulação cerebral profunda, e VNS, que é a estimulação do nervo vago. Aí, de fato, é um dispositivo implantável para pessoas geralmente mais graves,
e que vão fazer uma pequena neurocirurgia para implantar esse dispositivo. Quando tu olha essas opções todas, né, indo do menos invasivo para o mais invasivo, eu aqui no meu serviço, eu entendo que na hora de escolher o que usar, eu tento seguir nessa ordem, do menos invasivo para o mais invasivo. Mas parece que não tem muita evidência que justifica esse meu jeito de pensar. O que tu acha disso? Eu tendo a pensar assim de uma maneira geral, mas na prática é mais confuso mesmo, porque não tem comparações cabeça a cabeça desses estudos, né? Só de fazer um ensaio clínico com neuromodulação é muito complicado, porque a estimulação, né, ela é uma bobina, né, no caso da magnética, faz um barulho, gera uma descarga que também pega a pele, então dá um choquinho. Então, como é que você faz o placebo disso? Já é difícil, e aí quanto mais comparar com ECT, né, com DBS, então não dá para comparar direito. A gente fica com essa ideia de seguir uma ordem de refratariedade, talvez até espelhando um pouco os fármacos, né, que tem o algoritmo um pouco mais delimitado, mais estudos, mas é uma ideia que está evoluindo, né? Eu diria que uma vantagem da estimulação elétrica hoje em dia seria, isso a gente tem desenvolvido, de fato notando que a eficácia dela acaba sendo menor do que as demais técnicas, é ir para a questão da portabilidade. Então, por outro lado, o aparelho é tão simples, é até menor aqui que esse meu headphone aqui, e a pessoa consegue simplesmente levar para casa e fazer a estimulação. Então, essa ideia da portabilidade, de não ter que usar remédios, eventualmente se a pessoa tem alguma contraindicação, pode ser interessante. Aí a magnética, ela no FDA, pelo FDA nos Estados Unidos, ela é aprovada para pessoas que tiveram refratariedade, né, ou refratariedade a pelo menos um fármaco, então seria, vai o nível 2 do STAR-D, mas normalmente a gente acaba indicando em níveis mais elevados, até porque não é a gente, muitas vezes, que indica, né, chega para a gente, e aí já é um paciente mais refratário. Tem dúvidas, né, em relação, né, agora comparando ECT com estimulação magnética, não é, assim, também é o raciocínio de ser algo mais de resgate, o ECT, mas tem condições que a magnética não vai ser muito útil. Então, por exemplo, pacientes com depressão psicótica ou com uma depressão com uma ideação, planejamento suicida muito evidente ou muito aguda, com uma piora muito rápida, aí vai direto para ECT, não tem que fazer estimulação antes. Em pacientes crônicos que estão com um quadro mais de uma depressão mais persistente de longo prazo, aí talvez essa comparação faça sentido, mas na maior parte das vezes se observou que ECT acaba sendo superior. E aí, por último, tem essas invasivas, né, o DBS, a gente se empolgou, né, a literatura psiquiátrica se empolgou muito numa época, aí depois se viu que não era bem assim, então teve lá o ensaio clínico randomizado da Ellen Meiber, que não mostrou resultados tão bons. E aí, por último, tem a VNS, que é uma coisa muito interessante, né? A estimulação do nervo vago, ela vai ganhando eficácia ao longo de um ano, enquanto todas as técnicas, elas melhoram, até a ketamina, que a gente não falou, né? Mas todas as técnicas melhoram e depois cai, a VNS, ela vai subindo ao longo do tempo. Então, ela parece ser bem interessante para os quadros de depressão crônica mesmo, né? Até mais do que aquela depressão aguda. Tu que é o cara da TDCS, né? Da estimulação elétrica por corrente contínua, né? Direta. Paciente tem depressão, vem para tratamento, provavelmente a primeira opção vai ser uma medicação, não a TDCS. Em que momento tu acha que a TDCS entraria no algoritmo? Eu acho que o papel dela ficou um pouco, até os nossos achados, né, da nossa pesquisa, que a gente comparou o escitalopram com a estimulação elétrica transcraniana e com o placebo. E aí o que a gente viu foi que o escitalopram foi melhor, né, do que a estimulação elétrica, e a estimulação elétrica foi melhor que o placebo. Mas claro que é muito mais fácil usar um escitalopram ou qualquer outro remédio do que estimulação. Então eu diria que hoje em dia seria muito mais uma opção do paciente de não querer usar um medicamento que possa vir a trazer efeitos colaterais e, enfim, pode ter um medo de ganhar peso ou de ter algum outro tipo de
de efeito colateral, por opção desse paciente, poderia valer a pena tentar estimulação elétrica. Mas eu ainda acredito que, na maioria dos casos, um remédio acaba sendo mais útil. A gente viu também, teve um estudo, esse do meu doutorado, que faz um tempo já, que a estimulação elétrica poderia acelerar um pouco a resposta dos antidepressivos. Então, essa também seria uma possibilidade. E agora, uma coisa que a gente está empolgado, isso de levar para casa, né, da estimulação domiciliar, é a possibilidade de combinar, possibilidade não, a gente está fazendo isso, né, a gente está combinando estimulação elétrica com um app terapêutico, né, tem hoje muitos mobile mental health apps, né, que a gente usa, então aí é uma combinação de duas técnicas, né, a gente está fazendo um estudo de 3 braços, então só a estimulação mais o app, o placebo, então a gente vai ver se a estimulação e o app se potencializam. E aí usa a estimulação enquanto está trabalhando no app. Isso, enquanto está trabalhando no app. Então aí você já começa a pensar que está aumentando a eficácia e evitando antidepressivos, né? Que, enfim, eu não tenho nada contra, óbvio, mas talvez tenham pacientes que tenham uma preferência de não usar naquele momento, principalmente se não for uma depressão grave, né? Se for uma depressão leve ou leve a moderada, pode ser uma opção interessante. E tem algum estudo, por exemplo, essa é uma literatura que eu leio basicamente os teus papers, eu não leio tudo que sai na literatura, apesar de que os teus são basicamente a boa parte da literatura no tema. Mas, assim, tem estudo, por exemplo, assim, de tu usar o antidepressivo e, o paciente melhora, mas não melhora exatamente tudo aquilo que deveria, e de fazer a augmentation com a TDCS? Esse tipo de estudo de ver logo depois não tem. Não tem. Então, seria uma coisa interessante, né? Seria uma coisa interessante. De repente, comparar com aripiprazol, por exemplo, né? Head to head, ou, sei lá, dá a medicação, o paciente que melhorou, o paciente que não melhorou, que ficou naquele, assim, resposta, mas não remissão, colocar TDCS on top that, né? E aí comparar com o antipsicótico, aí você começa a pensar, tá bom, talvez o antipsicótico vá melhor, mas ele vai dar mais efeito colateral também. Exata. E talvez também não vá tão melhor assim, né? A gente não sabe, né, na verdade, né? Exato, porque já é um quadro mais refratário. Uma coisa interessante, a estimulação elétrica agora, ela sendo portátil, tem até empresa, porque eu lembrei disso, uma das grandes dificuldades da estimulação elétrica é não ter uma indústria forte por trás. O que acontece, né? É ao mesmo tempo uma vantagem, né? É uma faca de 2 gumes, né? Então, por um lado, é barato, é ótimo, mas por outro lado é barato, então ninguém vai se interessar em desenvolver um estudo. A gente sabe aí que estudos do FDA, que na verdade são os que mais importam, estão na casa das dezenas de milhões de dólares. Então, tem 100 milhões por aí. Isso, então quer dizer, se o aparelho ele não dá lucro, né, não vai trazer grandes lucros, não vale a pena. Isso até acontece até na Big Pharma, né? O pessoal não está mais se arriscando a lançar drogas porque quebra a patente depois de um tempo e assim por diante. Então, acho que isso dificultou um pouco o desenvolvimento, né, da estimulação elétrica. Isso acontece. Mas o que aconteceu agora é que ficou tão barato e tão acessível que estaria acessível ao consumidor final. Então, foi o contrário, porque antes eram baratos $5.000, não era tão barato assim. Mas agora eles conseguiram baixar para um barato $500, que já é muito mais acessível, e se for pensar que se funcionar e a pessoa ficar usando por 1-2 anos, já está mais barato que o aripiprazol, por exemplo. E em clínicas, né? Em clínicas, o que a gente está vendo é que eles está se pensando propostas em alugar por $80 por mês, por exemplo. Então aí já fica mais barato que os remédios. E fora da neuromodulação, aí, entrando na nossa nova psiquiatria intervencionista aí, vocês fazem também ketamina aí? Fazemos, né? A gente faz ketamina também. É um setor que começou a se estabelecer mais recentemente, mas já está bastante ativo, né? E aí o protocolo que a gente faz é uma ketamina
endovenosa mesmo, infusão começando meio miligrama por quilo, de 30 a 60 minutos, depois vai aumentando. O standard. O standard. E aí, como todo lugar do mundo, a gente tem observado coisas semelhantes, né? Uma resposta muito rápida no início e depois vai decaindo os efeitos se não mantém a ketamina. A gente acaba vendo que não é bem assim, né? Que faz um ciclo e depois para, muitas vezes tem que ficar usando por um período prolongado. Eu tenho pacientes fazendo semanalmente, uma semana sim, uma semana não, há 1, 2, 3 anos. E aí, até falando nisso, posso estar, né, quer dizer, naturalmente eu estou envezado porque eu fico mais na estimulação, então eu recebo pacientes refratários de outras coisas. Mas está começando a vir pacientes refratários da ketamina, e diria que não refratários propriamente ditos, mas é mais que perdem adesão por efeitos colaterais. E aí, basicamente, estão fazendo, mas em alguma sessão acaba tendo uma experiência muito ruim, né, uma bad trip, alguma coisa assim, e aí não querem voltar. Isso é algo relativamente comum, não comum, né, mas é algo que eu estou observando mais agora que a ketamina está mais disseminada. E na tua experiência, assim, acontece de alguns pacientes, o jeito que eu falo para os pacientes, de abrir a caixa de Pandora quando eles estão sobre o efeito da ketamina, naquela fase mais dissociativa inicial, de eles abrirem coisas traumáticas do passado e daí, tipo, não é um ambiente psicoterapêutico de eles não conseguir juntar as coisas e daí ser uma experiência ruim? Sim, isso é uma coisa, às vezes um barulho externo, a pessoa não está tão bem, ou ficar ouvindo, sei lá, barulho de obra, alguma coisa assim, também faz uma bad trip, mas o relato deles é esse mesmo, né? Um dia que eles já não estavam tão bem, usaram a ketamina, veio aquelas experiências, às vezes nem sempre fica uma pessoa do lado, né? Às vezes faz uma infusão e não tem... Sim, porque é um procedimento, vamos dizer assim, Isso. semicirúrgico, vamos. Exato, a pessoa está sendo monitorada, enfim, né? Mas não precisa ter alguém presencialmente, fisicamente, e aí acaba tendo essa experiência ruim. É meio isso mesmo. Tu acreditas que no Brasil, porque no sistema de saúde do Brasil, a insurance, né, o plano de saúde, ele não costuma pagar a medicação, né? A exceção de algumas coisas muito específicas, né? Tu acha que existe uma chance de que os planos de saúde venham a cobrir o Spravato? Eu acho que para depressão talvez eles não consigam, mas eu acho que se pensar no suicídio, né, eu acho que eles talvez consigam, porque, enfim, né, também tem uma das grandes vantagens é diminuir a ideação suicida rapidamente, né, até saiu um estudo aí, acho que no BMJ, mês passado, que 2 infusões era de ketamina, no caso, né, mas 2 infusões de ketamina diminuíam a ideação suicida em 70% das pessoas, comparando com 20% no placebo. Então, e a gente não tem nenhuma droga que faça isso. Então, eu acho que se eles entrarem por esse caminho, eles conseguiriam uma aprovação. E aí, porque tem uma vantagem óbvia, né? Mesmo caro, é muito mais caro uma internação hospitalar. Se você reduz uma admissão de 4 semanas para 2, né? Você já economiza ou eventualmente até mais, se caso houver uma tentativa de suicídio. Isso, às vezes é mais, né? A UTI e outras exato, coisas. Cirurgias, eventualmente. Exato. Se acontece alguma coisa, ainda pior, né? Agora que a gente está indo aí mais para a parte final, assim, para quem está começando a carreira, lá para o pessoal lá que está ou vai entrar na residência ou já está na residência, assim, o que tu recomenda para quem quer ser um psiquiatra de sucesso como o Dr. Brunoni? Bom, eu fiquei bem mais na pesquisa, né? Então posso dar dicas aí de pesquisa. E acho que, na verdade, tem que gostar primeiro, né? Tem que gostar de fazer pesquisa. Acho que essa é a primeira coisa. E aí começar desde cedo, né? Fazer iniciação científica, procurar algum grupo que tem essa tradição. Então, se envolver com esse pessoal para fazer mestrado ou doutorado, e aí acho que as outras coisas acabam vindo naturalmente, né? Então foi meio esse o ângulo que eu acabei explorando aí na minha carreira. Não, maravilha, cara.
Super obrigado, Bruno. Foi Legal. bastante esclarecedor para quem quer entender dessa área mais inovadora da psiquiatria. Acho que isso acaba esclarecendo todo mundo. Tá? Super Muito obrigadão. bom. Legal, obrigado pelo convite. Um prazer. Cara, muito obrigado, cara.